Seja o nome do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por estarmos de volta à casa do Senhor com esta finalidade de adorarmos o seu nome, de bendizermos a Ele, que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, indiferente ao cansaço, às lutas, ao labor diário. Os irmãos vieram nesta noite para bendizer o nome de Jesus. Deus abençoe a todos pelo esforço empreendido, que os irmãos continuem assim firmes, sempre triunfantes na obra do Senhor, e que jamais desfaleçam, mas continuem empenhados na causa do Senhor Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 a seguir. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Deus abençoe. Assentai-vos, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, como é do vosso conhecimento, nós estamos com os irmãos estudando a respeito do Sermão do Monte, ainda falando sobre o princípio da prudência que é necessário para todos nós, Igreja do Senhor Jesus, ora sobre a face da terra, na esperança de breve deixarmos esse mundo e subirmos ao encontro do Senhor Jesus, onde a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor, se formos arrebatados no dia do arrebatamento da igreja, ou no momento que proceder, que se der o arrebatamento da igreja. Nós estamos, portanto, aqui nesta noite estudando a palavra do Senhor, tendo em vista a necessidade que temos de sermos prudentes no que tange ou relaciona a obra do Senhor Jesus e a nossa vida envolvida nela, servindo a Deus, quer sendo obreiros, quer sendo membros, quer sendo congregados, uma vez que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós já falamos com os irmãos e nós começamos a fazer parte do reino de Deus que está sobre a face da terra, e nós, portanto, tornamos seus servidores, seus seguidores e, na verdade, meus queridos, cooperadores da obra do Senhor Jesus. É importante para cada um de nós que venhamos aplicar a nossa vida, a palavra do Senhor, a fim de que, se o Senhor voltar a qualquer momento, Ele nos ache esperando o seu retorno e nós estejamos prontos para estarmos com Ele nas mansões celestiais. Observe, meus queridos irmãos, que dentro disso nós estamos falando convosco no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 6, o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus está dizendo para nós, de uma forma bastante clara, revelando-nos as características daqueles que são súditos do seu reino, onde Ele está afirmando para nós que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos falado com os irmãos o que vem a ser, à luz da Bíblia Sagrada, uma vida justa, declarada justa, mediante o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o único meio capaz para salvar o homem, redimi-lo e colocá-lo na presença de Deus como uma nova criatura,
salvo em sua pessoa, transformado, santificado e preparado para ir para o céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero dar prosseguimento ao que nós estamos estudando com os irmãos, onde temos procurado pela Bíblia Sagrada demonstrar aos irmãos o que a Bíblia já nos demonstra, nos revela de uma forma bastante clara, o que é uma vida justa, uma vida piedosa. E eu devo até dizer aos irmãos que todos aqueles que servem ao Senhor e servem de corpo, alma e espírito, que compreendem verdadeiramente o que é a salvação na pessoa de Jesus, que estão na vereda dos justos e a cada dia procuram aperfeiçoar a sua vida mediante a palavra de Deus, esses aí, meus queridos irmãos, eles estão dispostos a serem fiéis até a última hora, até a trombeta tocar, ou até nossos corpos tombarem sobre a terra e nós ouvirmos o chamado do Senhor. Nós, portanto, meus queridos, no domingo ainda falamos um pouco sobre isso aqui, o que vem a ser para nós a presença de Deus na nossa vida. Quando nós experimentamos, nós não estamos dispostos a abrirmos mão da gloriosa presença do Senhor nosso Deus. Nós observamos, portanto, pela Bíblia, para que tenhamos, e eu gostaria que os irmãos virassem isso aí, irmãos, estão trabalhando muito aqui, por favor, para que nós tenhamos uma percepção de como é possível o Senhor nosso Deus estar presente conosco em todos os momentos na nossa vida. Nós precisamos observar que o único meio para que isto aconteça é se nós estivermos vivendo uma vida pautada na sua palavra. Os irmãos analisem comigo que o Senhor Jesus aqui está afirmando de uma forma bem clara. Ele revela para nós de uma forma bastante clara que são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Nós estamos aqui nesta noite exatamente por esta razão. Entramos pela vereda dos justos e a Bíblia diz que a tendência é a cada dia nós estarmos melhorando a nossa vida, nos aproximando do Senhor. À medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós estamos mais perto de Deus, torna-se, portanto, na nossa vida espontâneo e voluntário o desejo nosso de nos aproximarmos de Deus. E nós sabemos, se a fé é o meio para a nossa justificação, a condição para a nossa salvação é a santificação. Nós não podemos esquecer isso. Muitas pessoas ignoram esta realidade. Eu sempre tenho falado sobre isso e não deixarei de falar enquanto necessário for, até para mim próprio, porque eu preciso digerir sempre a palavra do Senhor na minha vida. Observe isso aqui, meus queridos. Se a fé é meio para a nossa justificação, a santificação é condição para ver a Deus. A Bíblia afirma para nós: sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não irá ver a Deus, também não existe possibilidade de salvação. Então, meio para nós alcançarmos a salvação é crendo no sacrifício vicário de nosso Senhor na cruz do Calvário, tendo consciência da vida nova que Ele nos oferece mediante a sua palavra regeneradora, pela ação bendita do Espírito de Deus na nossa vida. Nós, portanto, começamos a viver um novo estilo de vida. Nós começamos a viver uma vida identificada com o Senhor Jesus. Nós começamos, portanto, meus queridos irmãos, parecermos na verdade com o Senhor Jesus. Aquilo, meus queridos irmãos, que agrada ao Senhor deverá agradar os nossos corações. Ah, meus amados irmãos, se nós compreendêssemos isso, eu tenho certeza, se a igreja do Senhor no geral, em toda a face da terra, ela compreendesse essa verdade e procurasse viver na prática essa realidade, a realidade da igreja de Cristo hoje seria bem diferente. Nós estaríamos observando a geração de crentes mais autênticos, a verdade é mais vivos, crentes verdadeiramente inflamados
pelo poder de Deus, realizando sim, na proporção que Deus espera que nós venhamos realizar a sua obra sobre a face da terra. Mas à medida que nós perdemos essa percepção, à medida que nós começamos a desviar os nossos olhos dessa verdade, nós começamos a colocar as coisas espirituais, as coisas de Deus, em plano secundário, em segundo, e nós esquecemos daquela advertência do Senhor Jesus para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Já houve momento, meus queridos, de muitos e muitos crentes buscarem ao Senhor e foram, na verdade, achados em falta na balança de Deus. Como, por exemplo, se nesta noite nós precisássemos de alguma coisa, um socorro imediato, Deus sabe o momento dele agir e trabalhar. Mas, se, meus queridos, dependesse da nossa vida na presença de Deus, estar organizada, correspondendo com a sua vontade, satisfazendo o propósito de Deus, eu pergunto nesta noite, na balança de Deus, seríamos achados em falta, ou nós estaríamos satisfazendo a bendita vontade do Senhor nosso Deus para conosco? Observe, portanto, meus irmãos, nós devemos observar isso. Eu já vos disse que à medida que nós compreendemos isso, nós, portanto, vivemos um novo estilo de vida. A nossa vida passa a identificar-se com a vida do nosso Senhor Jesus. Pelo fato, meus queridos, de a Bíblia nos afirmar que já não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Eu não posso compreender e absorver se Cristo vive na vida de um indivíduo e ele vive na prática do pecado. Nós vamos entrar nesta noite exatamente sobre esse assunto, porque há quem queira dizer que as minhas mensagens, os ensinos os quais eu ministro, são simplesmente sobre isto. O dia que a igreja do Senhor, ela não precisar mais de ouvir esta verdade, Deus estará usando os meus lábios, bem como os demais pregadores, para trazermos outras mensagens, outras revelações, porque a Bíblia está aqui, meus queridos irmãos, rica em sua essência, numa profundidade tremenda, que nós não conseguimos chegar ao final desta profundidade. Agora, Deus não deixa ninguém viver enganado, meus amados irmãos. Se viemos à igreja para ouvirmos a sua voz, Ele fala conosco segundo lhe aprouve falar. Glória seja para sempre dada ao seu nome santo. Observe que Cristo vive em nós. A verdade é esta: nós mortificamos a nossa vida, mortificamos a nossa carne. Nós compreendemos que nós temos necessidades, mas estas necessidades não nos deverão privar das coisas espirituais. Nós estamos observando nos nossos dias crescendo o número de pessoas que, devido às suas necessidades, às suas precisões, eles estão abandonando, deixando de lado as coisas de Deus, como se fosse algo desnecessário para a sua vida. Desta forma, meus queridos irmãos, não alcançaremos o reino da glória. Agora, se queremos alcançar o reino dos céus, nós devemos atentar para o que disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia revela para nós, e eu quero meditar com os irmãos nessa noite no capítulo 3 da primeira carta do evangelista João. Nós vamos analisar aqui o que a Bíblia revela para nós ser uma vida que se identifica com Cristo, o que é uma vida verdadeiramente, podemos assim dizer, declarada pelo Senhor como uma vida que alcançou a justificação, que vive a justiça da palavra e que agrada aos olhos do Senhor nosso Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo de número 3. O tema do capítulo de número 3 é os filhos de
Deus. Vamos nesta noite analisar, portanto, isto aqui. Eu quero que você observe de primeira mão: os filhos de Deus são aqueles que foram justificados pelo sacrifício redentor de Jesus. Entenda-me nesta noite: não somos filhos de Deus porque nós merecíamos, não merecíamos. A Bíblia diz, meus amados, que somos filhos de Deus porque aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Todos aqueles que recebeu a Cristo como Salvador, diz a Bíblia, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus porque aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso. Se somos, portanto, filhos de Deus, a Bíblia vai mostrar-nos nesta noite como será a nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Analisem comigo. Eu quero ver primeiro com os irmãos o versículo de número 7 e voltaremos para o versículo de número 1. Observe o versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amados, o nosso alvo é o céu. Amados, o nosso alvo é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós estamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Significa dizer que nós não estamos olhando para os lados. Nós não estamos olhando, meus queridos irmãos, para trás, para o que ficou. Nós estamos olhando hoje para Jesus. Observe aqui, meus queridos, que a Bíblia está dizendo para nós: ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Porque, queridos irmãos, há um grupo de pessoas que lutam para santificarem as suas vidas, para viverem uma vida justa e piedosa aos olhos do Senhor, para a glória de Deus. E eles estão sendo taxados a cada dia de santarrãos, por aqueles que, na verdade, meus queridos, são contra a santificação e pensam que estão agradando a Deus. Nós estamos vendo esse grupo de pessoas crescer a cada dia. Eu acabei de ouvir uma certa mensagem de alguém que introduziu bem a mensagem, pregou a palavra de Deus de uma forma gloriosa, mas no meio da mensagem ele quis ridicularizar de nós. Ele começou a dizer, falando a respeito das pessoas que sofrem transformações por fora, e ele disse que essas transformações não tem nada a ver com o que a Bíblia nos revela. Meus amados, não é possível que nós tenhamos tanta ignorância. Uma vida que sofre, eu quero que você entenda isso nesta noite, uma vida que sofre mudança interior, ela reflete no exterior. Se ela refletiu no exterior, é porque sofreu mudança no interior. Nós temos que observar isso. Quando nós demonstramos aqui fora, é porque lá dentro houve a mudança, é porque lá dentro já aconteceu o milagre. Nós precisamos observar essa verdade. Devo lhes dizer que se alguém quer demonstrar mudança fora, mas dentro não tiveram, está errado. Precisam sofrer a mudança por dentro. Mas compreenda, meus queridos irmãos, o que a Bíblia nos revela: qualquer pessoa que sofra a mudança de vida no interior do seu coração, ele vai refletir do lado de fora. Você não vai ver uma crente fiel a Deus, que nasceu de novo, que o seu coração é puro e santo, que deseja uma vida santa, que vive uma vida de equidade, justiça, que vive uma vida de acordo com os parâmetros da palavra, andando por aí provocando sensualidade, provocando carnalidade, desejos pecaminosos em um monte de pessoas. Essa pessoa não sofreu mudança de vida. Quando essa irmã, essa mulher, essa pessoa sofre mudança de vida no interior, meus queridos irmãos, reflete também no exterior. É conversa fiada e engano. Quem queira nos dizer, meus queridos irmãos, que o lado de fora não significa nada, pode não significar para quem quer que seja, mas a Bíblia revela para nós de uma forma bastante clara: quem sofre mudança por dentro, ele reflete por fora. Se ele está mostrando por fora, é porque com certeza já nasceu dentro do seu coração. Primeiro, meus queridos irmãos, porque se não for liberto, não vive esse estilo de vida que nós vivemos.
E a libertação não acontece do lado de fora, ela acontece lá dentro. Eu disse aqui que ser liberto é não sentir falta daquilo que nós praticávamos. Quem foi liberto do cigarro, ele não sente mais vontade de fumar, porque ele foi liberto. A algema que lhe prendia foi quebrada, ele foi liberto. Quem era escravo da bebida, Jesus libertou, ele já não vive mais a necessidade de beber, pelo fato de que foi liberto. Observe, portanto, meus queridos, que a palavra diz para nós nesta noite: ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Porque, queridos irmãos, os irmãos podem observar, vai vir dias por aí que nós vamos ser considerados de puritanos. Vai vir dias por aí que nós vamos ser completamente ignorados. Olha lá, se não disserem que somos seitas, pelo fato de privarmos por viver uma vida santa e embasada na palavra de Deus. Amados, quem sofre mudança dentro reflete por fora. Guarde isso hoje no seu coração. Se foi liberto por dentro, é demonstrado por fora. Automaticamente o Senhor Jesus revela isto quando ele disse: meus queridos irmãos, que é do coração do homem que saem os desejos pecaminosos. Se ele sofreu, observe, se ele sofreu a mudança lá dentro, ele disciplina os olhos. É aquilo que Davi falou: não colocarei o que é mal diante dos meus olhos. Qual razão? Porque ele sofreu a mudança por dentro. Sofreu por dentro, reflete por fora. Amados, nós devemos compreender isso, devemos analisar isso. E a Bíblia está dizendo para nós nesta noite: quem pratica a justiça é justo. Ninguém nos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, nosso Senhor Jesus. A Bíblia aqui vai revelar para nós o que é, ou qual é o perfil de uma vida justa, de uma vida santa, piedosa, que viva de acordo com a palavra de Deus. Eu quero que você considere comigo o versículo de número 1. Primeiro, a Bíblia está dizendo: vede com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Primeiro, queridos, eu quero que você entenda uma coisa: o mundo, ele não identifica a nossa vida, porque nós não vivemos o estilo de vida do mundo. Nós precisamos observar isso. Nós não vivemos o estilo de vida do mundo. Irmãos, o que tem de crente hoje querendo ser identificado pelo mundo, e não é dois, é as carradas, é um número incontável. Nós estamos observando isso. Observe que quando se trata de uma vida que foi justificada por Cristo, sofreu o novo nascimento, compreende as verdades reveladas para nós na Bíblia, a primeira coisa a ser observada é o que o evangelista João está dizendo para nós: vede com grande amor nos concedeu o Pai. Olha a consideração que ele faz em relação ao benefício que Deus nos concedeu. Que benefício é esse? O seu amor. João é o que mais bate na tecla a respeito do amor. E ele diz que o ser humano só pode amar a Deus porque Deus amou a ele primeiro. Entenda isso, meus queridos, sem que, observe isso, sem que eu e você tivéssemos alguma coisa para oferecermos a Deus. Deus te amou quando você vivia no estilo de vida de pecado lá fora, e te chamou para cá para fazer de você uma nova pessoa. Deus não te trouxe para você continuar sendo o mesmo pecador lá de fora. Hoje somos pecadores arrependidos, somos pecadores regenerados, somos pecadores alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Precisamos observar isso. Recebemos o manto da filiação. Observe aqui, meus queridos, que quando se trata de uma vida que sofreu essa mudança,
Primeira coisa, ele observa o benefício que Deus trouxe para a sua vida, porque diz a palavra: vede com grande amor indescritível. Quem pode descrever? Nós não conseguimos, não podemos, mas observe que este amor, por este amor, o Senhor nos concedeu o direito, a oportunidade de sermos filhos de Deus. Como disse aos irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor da sua vida, estes receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Somos, graças a Deus, filhos do Senhor nosso Deus. Seja o seu nome. Mas isto se deu ao fato de Deus ter nos amado. Isto se deu pelo fato de Jesus Cristo ter nos amado, onde a Bíblia diz que Ele veio nesta terra para morrer em nosso lugar. Quando o Pai olhou esta terra, não encontrou um justo sequer, mas Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compreenda isso aqui, meus queridos. João ali está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não conseguimos dimensionar. Nós podemos até querer, mas nós não conseguimos descrever uma vida piedosa, justa, que compreende esta verdade. Irmãos, é completamente diferente de alguns crentes que a gente está vendo nos nossos dias. Os crentes revoltados com Deus, revoltados com a sua obra. Amados, a cada dia eu lamento, mas cresce o número de irmãos que por qualquer coisa deixam de ser crentes, por qualquer coisa deixa o estilo de vida que vivia, por qualquer coisa deixa a obra de Deus, como se a obra de Deus fosse uma coisa sem significado, como se fosse algo sem valor, como se fosse algo que não precisa continuar, caminhar, como se fosse algo que não trouxe para a sua própria vida benefício. Observe o que João está dizendo. Quando nós verdadeiramente alcançamos esse estado de piedade, nós reconhecemos isto, que o Senhor nos amou com grande amor, nos concedeu a oportunidade de sermos filhos de Deus, e por esta razão o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Agora eu pergunto para a igreja do Senhor Jesus, quando a Bíblia está falando sobre isso, amados, mais à frente ela vai nos revelar essa verdade. Eu pergunto para os irmãos, o que é que nós temos como sistema vil e corrupto do mundo? Amados, tem muitos hoje que, se Jesus voltar, se o céu abrir hoje para a igreja ser arrebatada, por pequeninas coisas, eles vão ficar, outros por coisas maiores e outros por pequeninas coisas. Jesus volta e ele fica. Amados, se nós observarmos como tem crescido o número de pessoas que está identificando a sua vida com o estilo de vida do mundo e não identifica com o estilo de vida da igreja, com o estilo de vida da Bíblia, com o estilo de vida que o Senhor Jesus nos recomendou e nos recomenda pela sua palavra. Este número é grande. Nós observamos isso a cada dia. É que vivermos recebendo o ignorar do mundo contra nós é difícil, não é fácil. Isso nunca foi difícil, isso nunca foi fácil, é difícil. É mais fácil, meus queridos irmãos, se nós identificarmos para aquele que não é liberto. É mais fácil se identificar com o mundo e, se pudesse, continuar dentro da igreja. Agora o fato é, Deus não aceita, Deus não abraça esse tipo de coisa. A igreja precisa entender isso, nós precisamos compreender isso e colocar isso na nossa mente. Deus, Ele não aceita esse tipo de coisa. Nós temos dito pela Bíblia, Deus é sim e Deus é não. Deus é santo e Ele não aceita, meus queridos irmãos,
o nosso estilo de vida todo atrapalhado, querendo permanecer desta forma e ainda pensando que estamos agradando a Deus. Deus não aceita esse tipo de coisas. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, nós vamos observar, portanto, que o Senhor Jesus, Ele nos oferece pela sua palavra um novo estilo de vida. Cada um de nós que estamos procurando alcançar o céu de glória, nós devemos desprezar todo o sistema vil e corrupto do mundo, uma vez que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O sistema vil e corrupto introduzido neste mundo que predomina, desagrada e muito aos olhos do Senhor. Como compactuarmos com isso? Nós estamos observando a geração de crentes que, ao invés, meus queridos irmãos, de promoverem uma mudança no meio que eles vivem, eles estão sofrendo uma mudança pelo meio que eles estão vivendo. Está errado, irmãos. Isso não é ser liberto. Observe, Jesus afirmou: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é conto, isso não é história, isso não é conversa. Verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Amados, agora observe o que tem de crente sofrendo mudança pelo ambiente, pelo meio que ele vive. Não está escrito. Ele não era assim, ou pelo menos pensava que não era assim, mas hoje já é. Ele não fazia, mas hoje já faz. Porque, queridos, o Senhor Jesus veio a esta terra. A Bíblia diz: o mundo não nos conhece, porque não conheceu o que queremos com o sistema vil e corrupto do mundo. O que é que nós queremos com isso, meus amados irmãos? Nós queremos simplesmente vivermos com Cristo, aguardando a sua volta. E muito breve, a cada dia em meu coração cresce esse desejo de dar um adeus final a esta terra e para sempre estar com o Senhor. A igreja está sendo a cada dia fechada. A igreja vai ficando sem espaço na terra. Porque, queridos, nunca foi tão difícil, por alguns lados, ser santo, santificar a vida de acordo com a palavra, como nos dias de hoje. Porque há um tempo atrás, você ouvia dos lábios de todos os irmãos: que coisa boa, santificar a vida. Hoje, santificar a vida, para muitos, é sermos taxados, como já diz aqui de Santa Rã, de que quem quer ser mais justo do que os outros. Parece que esses cristãos vivem numa pendenga, numa carnalidade, numa miséria espiritual, e não podem acreditar que pela Bíblia é possível o homem alcançar um patamar que agrade mais a Deus. Aleluia! Porque uma terra depravada, onde não havia justiça, com revelações menores, a Bíblia diz que um homem agradou a Deus e era Noé. Não é impossível, como alguns pensam, nós agradarmos a Deus agora. A frouxidão moral está aí. O mundo oferece de tudo, e a igreja está abraçando muita coisa, querendo ser conhecida pelo mundo, querendo ser conhecida por todos. Mas observe, amados, a Bíblia está dizendo: o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Cristo, meus queridos irmãos, pela sua palavra, Ele nos adverte. Deixou para nós em Mateus dizendo: a iniquidade vai multiplicar, por este fato o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que ficar firme, perseverar, aquele que continuar, aquele que permanecer, aquele que fizer, em vez de diminuir, crescer,
este será salvo. Observe que a promessa lá é para aquele que permanecer ou perseverar, não diminuindo, é daquele ponto para cima e não para baixo. E o amados, porque senão não seria perseverança, diminuir não seria perseverança. Jesus está afirmando: a iniquidade multiplica, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Aponta para o futuro, porque, queridos, embora nós sentimos a salvação presente, mas observe, ainda estamos sobre a terra. Será salvo. Olha, meus queridos irmãos, a palavra está dizendo aqui, e nós precisamos compreender isso. A igreja, ela não é para ser conhecida pelo mundo. Não, ela sempre vai ser ignorada pelo mundo. Ela sempre vai ser ignorada por aqueles que não conhecem a Deus, por aqueles que não sabem qual é a vontade de Deus. E nunca, irmãos, existiu tanta gente querendo ser favorecido pelo mundo como nos dias de hoje. Igreja acasalando com o mundo a cada dia, querendo ser beneficiada do sistema que existe no mundo, procurando buscar essas coisas e introduzir dentro da igreja, trazer para o nosso meio como se fosse benefício, como se fosse algo que iria até substituir o poder de Deus, a ação de Deus no nosso meio. Nós estamos vendo isso crescer a cada dia. Agora, amados, é preciso que urgentemente o Senhor Jesus nos ajude a voltar às raízes da igreja. É preciso que Deus nos ajude a voltarmos ao primeiro amor. A igreja em si, a eleita, a imaculada, a que não se curvou diante de Baal, de Baalim, de Azerá, de Astarote, que não se curvou diante da religião de Samaria. Essa igreja grita por santidade. A gente encontra resistência em cima de púlpito. Quando se fala de muita ignorância, e alguns pensam que Deus não pode descortinar o céu e revelar, porque Ele não tem visão de Deus. Já na geleira, na morte espiritual, se Ele pudesse camuflar o pecado. Mas eu dou graças a Deus, porque eu grito pela autoridade do Espírito. A igreja do Senhor, ela grita com urgência por um verdadeiro avivamento. Avivamento, quando se estabelece, chega na igreja. Preste atenção nisso. A santidade é real. Existe avivamento sem santidade, não, irmãos. Quando você pede por avivamento, você pede por salvação de alma, você pede por concessão de dons espirituais, você pede por vida espiritual dos crentes, você pede por santidade. Avivamento é tudo isso. Uma igreja avivada, ela se separa do mal. Uma igreja avivada, ela prefere viver com Cristo e despreza o que o mundo pode oferecer. Observe, nós precisamos urgentemente voltarmos às raízes da igreja, ao primeiro amor. Aquilo, irmão que está aqui, que você tinha certeza que era pecado, hoje você já está aí titubeando entre duas coisas. Você precisa voltar àquela antiga convicção, porque senão amanhã é mais uma coisa que não é pecado, e daqui a pouco você está entrando no inferno. Daqui a pouco está descendo o desfiladeiro do inferno, devagarinho, sem perceber, perdendo a percepção espiritual. Mas observe, meus irmãos, que a Bíblia está falando para nós nesta noite.
O mundo não nos conhece. Não espere ser favorecido pelo mundo. A igreja, um tempo atrás, como ela era perseguida pelo mundo, hoje ela está sendo reconhecida. Eles estão batendo palma para a gente, estão chegando, colocando a mão nas nossas costas. Sabe por quê? Para se elegerem, não aqui em Portugal, mas em muitos países dependem do voto dos cristãos. A igreja favorecendo e recebendo os favores do mundo. Com isso, devagarinho, como aconteceu no acasalamento da igreja com o Estado, com Constantino, lá vai acontecendo com a igreja nos nossos dias. Não podia entrar, entra só um pouco. Se for só essa dose aí, não faz mal. Deixa só isso. Vamos ver onde vai parar. Mas eu quero louvar a Deus, meus queridos irmãos, porque Deus ainda tem homens que não se dobrou diante de Baal e não vai dobrar. Não vai. E não é só um, meus queridos. Eles podem estar escondidos, mas são aos milhares, para a glória do nome do Senhor Jesus. Só eu fiquei, Senhor, não tem mais 7.000 que não beijaram a Baal e não se curvaram diante dele. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela vai deixar de ser conhecida por Acabe, que representa o sistema vil e corrupto do mundo, mas ela será conhecida por Deus, porque ela tem a marca do Espírito Santo e do sangue de Jesus. É o que nos basta. A gente se sente mais fraco, mas a palavra de Deus é: a minha graça vos basta. Meu poder se aperfeiçoa nas vossas vidas. Pelo poder de Deus nós vamos remar contra a maré. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Não é pelos favores do mundo, mas é pelo poder e pela graça de Deus. Versículo de número 2, amados, agora somos filhos de Deus. Observe a consciência que nós devemos ter. Ele está dizendo: amado, agora somos filhos de Deus. Realmente somos filhos de Deus. Amados, não tem coisa maior do que isto aqui. Isto é, se nós percebermos realmente quem é Deus, e você poder dizer, não com soberba e arrogância, porque primeiro Ele nos amou, mas você dizer o que é: eu sou filho de Deus. Não existe um privilégio maior. Sou filho de Deus. As irmãs filhas de Deus, os irmãos filhos, nós somos filhos de Deus. Olha a expressão dele aqui: quando o homem alcança a justificação e vive em justiça. A justiça da Bíblia é a justiça divina. Amados, agora somos filhos de Deus. Está dizendo ele: e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, esse dia está próximo. Está chegando o dia dele se manifestar. Nós ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos. Isso nós não sabemos, mas nós temos uma certeza: que quando ele se manifestar, isso nós sabemos, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. Glória a Deus. Agora, irmãos, veja que não é exagero da minha parte quando prego e ministro. Veja o que diz Mateus 5:8, a gente vai chegar lá. Feliz ou bem-aventurados são quem? Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está dizendo que a gente vai ver a Cristo. Quem é o povo que vai ver a Cristo? É quem tem o coração dividido entre o sistema virtual do mundo. Quem é que vai ver a Deus? Quem tem o coração puro, santo, a pureza dentro dele, a pureza dentro dessa vida. A Bíblia está dizendo aqui: nós o veremos. Glória a Deus. Como ele é, nós o veremos. E ele continua descrevendo, meus queridos, que essa é a esperança do justo. Agora, compreenda, ele está dizendo: que todo o que nele tem essa esperança. Nós temos essa esperança, irmãos.
Nós temos essa esperança. Agora compreenda o que ele está dizendo: todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sabe por quê, irmão? Sem pureza não vai encontrar com ele. Não, com sujeira, impuro, não vai encontrar com ele. Não vai. Não tem jeito. Não tem como. Então quem tem essa esperança plantada no seu coração, arraigada dentro de si, ele começa a purificar a sua vida. É espontâneo, é voluntário, nasce esse desejo dentro do coração. Ele compreende que Deus é santo. À medida que ele santifica, ele sente mais comunhão com Deus. Ele sabe que o processo é esse, o caminho é esse. À medida que eu me santifico, eu me aproximo de Deus, se agrada da minha vida. E a Bíblia está dizendo aqui: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, isso é interessante. Veja, isso parte do homem. A pureza acontece, preste atenção, a pureza acontece quando o homem se afasta do pecado, se afasta da impureza. Ela acontece quando o homem se aproxima de Deus. Ela acontece, meus queridos irmãos, quando ele realmente é lavado pelo sangue de Jesus. Ela acontece, meus queridos irmãos, quando ele realmente tem temor a Deus e não medo de Deus, respeito, reverência. Sabe que Deus não determina tal coisa porque Deus é mau. E Deus não deixa a gente fazer isso que Deus não tem nada desse que não deixa, irmão. Ele adverte o seu povo, fazer ou não fazer comigo e você. Ele traz-nos as advertências para mostrar-nos que poderá ser duras consequências. Por isso, ele traz advertência para cada um de nós. Mas observe, meus queridos, isso parte, portanto, de nós. Eu já disse que é voluntário. Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, deseja, separa. Irmãos, não olhe por aqueles que não se purificam e quer que você entre pelo mesmo caminho. Deixa ele fazer. Mas você não precisa fazer. Olha o que a Bíblia está dizendo: purifica. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós temos essa consciência. Isto não é obrigado, meus queridos, é espontâneo. Amados, quem conhece a Deus sabe muito bem. É o Espírito de Deus que mora dentro dele, que está todo dia dizendo: santifique-se porque ele é santo, separe-se do mal porque ele é santo, deixe os prazeres carnais porque ele é santo, deixe o sistema vil e corrupto do mundo porque ele é santo. Não é imposição de pastor, não é imposição eclesiástica, não, é desejo de ser salvo. Acontece porque sabemos que Deus é santo. Acontece porque nós sabemos que ele é puro. E nós, portanto, a Bíblia está dizendo que nós devemos purificar a nós mesmos, nos separar de toda impureza. Agora é preciso, pela Bíblia, termos consciência do que é pureza e do que é impureza. Preciso compreendermos isso. O que é pureza? O que é impureza? Nós não vamos entrar aqui agora. Mas observe, portanto, meus queridos irmãos, se nós entrarmos pela palavra, nós estaremos descobrindo o que é ser puro, como santificarmos a nossa vida. O Espírito de Deus estará nos ajudando a cada dia, nos mostrando qual é o estilo de vida pela Bíblia que nós devemos viver. Irmãos, a nossa vida, ela está crucificada no madeiro. Aleluia. Irmãos, já não é mais a velha natureza, não é mais a velha vida, amados. Se fomos libertos, se já demos prova ao passarmos pelas águas, que antes de descermos das águas batismais, nós já havíamos passado ou recebido a regeneração.
Ali temos o testemunho de que fomos sepultados na semelhança da morte de Cristo, mas ressurreto, nova vida. Temos um novo estilo de vida. Nós compreendemos que aquele velho estilo de vida fracassou, morreu, está sepultado agora. Porém vivemos um novo estilo de vida, e esse estilo de vida é em Cristo, pela sua palavra. Está dizendo ele, amados, versículo de número 4: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Nas vossas versões deve estar todo aquele que comete pecado, comete iniquidade, pois a iniquidade é pecado. Observe, irmãos, a descrição aqui para nós: todo que comete pecado transgride a lei. Aqui, queridos, fala de um tipo de coisa que nós precisamos de atenção. Ele fala aqui, meus queridos, do pecado que o ser humano, embora o crente, porque aqui, se os irmãos analisarem os capítulos atrás, os irmãos verão que João está falando que nenhum homem está sem pecado. Agora aqui ele diz que todo que comete pecado transgride a lei. Ele não está dizendo aqui, meus queridos, aqui ele não está dizendo sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Ele fala sobre o pecado involuntário, que às vezes acontece num descuido, por um lado, um momento de fragilidade. Quantas pessoas têm desejo mesmo de viver uma vida santa, mas às vezes por fragilidade, essa ou aquela, acontece de falhar nisso, de falhar naquilo. Mas esse aí não é descrito como quem vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado está embaixo. Aqui é aquele que comete o pecado involuntário, comendo isso. Ele falhou e pecou, portanto ele transgrediu a lei. Observe, ele transgrediu a lei. Ele cometeu o que a Bíblia está dizendo, iniquidade. A iniquidade, meus queridos, é aversão à equidade. Equidade é justiça estabelecida. Observe, portanto, meus amados, que ele vai dizendo todo aquele, e bem sabeis, melhor dizendo no versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. É isso que nós devemos observar. Quem peca involuntariamente tem Cristo como seu advogado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha o que João deixou para nós: filhinhos, não pequeis. Está aqui na sua carta: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado para junto do Pai, o Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o pecado involuntário. Quando o homem falha, num ou outro momento, um vacilo, mas sem que o seu coração ame o pecado, sem que ele viva na prática do pecado. É diferente viver na prática do pecado. O pecado voluntário, meus queridos irmãos, esse aqui é o pecado involuntário. O pecado voluntário, a Bíblia diz que já não existe mais remissão para ele. Então a Bíblia diz no versículo de número 5, porque nós precisamos observar, queridos, que ser justo não significa nunca falhar. Ser justo não significa nunca pecar. Ser justo não significa nunca transgredir a Bíblia. Olha, a palavra diz que o justo ele pode cair, mas se é justo não ficará prostrado, o Senhor o levantará. A diferença está entre ser justo. Davi caiu. A Bíblia mostra Davi caiu, mas olha o profundo arrependimento daquele homem. Davi levantou-se para não cometer mais a mesma coisa, arrependeu amargamente para não praticar mais a mesma coisa. Portanto, a Bíblia diz: se o justo cair, ele não fica prostrado, o Senhor o levanta. Observe, portanto, queridos, é isso que está dizendo o versículo de número 6: e bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados.
e nele não há pecado. Em Cristo não há pecado. Observe, meus amados, versículo de número 6, e eu vou finalizar, as horas manda parar. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aqui é a prática do pecado, o viver em Cristo e a prática do pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem tampouco conhece. Aqui, meus queridos irmãos, fala de alguém que não tem uma vida com Deus. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, porque não tem como. Não existe possibilidade de viver em Cristo e viver pecando. Não existe possibilidade de estar em Cristo e viver na prática do pecado. A Bíblia diz, Isaías 59, versículo de número 1 para nós: as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Se o homem peca, ele se separa de Deus, ele se distancia de Deus. Há um abismo entre o homem e Deus pelo fato do homem pecar. Se ele vive na prática do pecado, não há possibilidade dele viver uma vida em Cristo Jesus. Portanto, a palavra diz: todo aquele que permanece nele, todo aquele que vive nele, todo aquele que está nele, não vive pecando. Irmãos, é aqui que nós precisamos tomar cuidado com aquele negócio de estarmos todos os dias cometendo as mesmas coisas, advertidos, sabendo da responsabilidade, mas voltando no mesmo lugar, mesma coisa, mesma prática. Hoje é isso, próximo mês a mesma coisa, próximo ano a mesma coisa. Olha o que a palavra está dizendo: todo aquele que permanece nele, que está nele, não vive pecando. Não tem possibilidade de estar em Cristo e viver na prática do pecado. Ou estamos em Cristo e não vivemos na prática do pecado, ou vivemos pecando e não estamos em Cristo. É o que a Bíblia revela para nós nesta noite. Todo que vive pecando não viu, nem o conhece. É o que a Bíblia diz para nós nesta noite. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Porque alguns irmãos que querem tirar, sabe, a nossa visão doutrinária. Olha o que a palavra está dizendo: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O versículo abaixo vai um pouco mais longe, mas nós vamos deixar para a próxima semana. O horário manda parar. Eu peço à igreja que se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glorificado é o Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão presentes nesta noite, em nome do Senhor Jesus.